Quer uma pizza dessa aqui, ó, na sua casa, da forneria? Clica aqui na descrição e vral. Dentro desses jogadores, você trouxe o Fred, né? Pra você, o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense? O doutor Celso viu mais gente. Hã? Você ouviu mais gente, né? Você contratou o maior ídolo da história do Fluminense? Isso dá uma satisfação, né? Evidentemente, o Fred é um tremendo do artilheiro, né? Eu tive algumas decepções com o Fred pessoa, sabe? Que realmente acho até que nem vale muito a pena falar, né? Que, por exemplo, esse episódio último agora do Fred, mas não é por isso, essas coisas são anteriores. O Fred, na realidade, servir de menino de recado do Mário Bittencourt, com aquela história que a torcida não podia vaiar. Um absurdo isso. Ele é um ídolo, ele não tem nada que falar isso. A torcida paga, vai, aplaude. Não tem nada disso. Eu sabia que o Fluminense ia sofrer com a torcida. Tanto é que não estou discutindo o início da pandemia, que eu acho que a atitude do Fluminense foi correta. Não tinha que ter público. Mas depois de um certo tempo, já estava na hora de poder começar com aqueles cuidados, como está indo hoje. E o Mário tinha muito medo do público, porque, como eu já disse, ele é um sujeito covarde, né? Não só pelo que fez comigo, mas como pessoa. E ele, na realidade, temia isso. Você vê, no primeiro jogo com o público, ele foi vaiado, xingaram. Aí no segundo ele já ficou lá numa cabine lá em cima. Entendeu? Porque é isso mesmo, infelizmente, futebol é isso. Aquela história, você tem aplauso, você tem vaia. Porque não pode ter agressão física, essas coisas. Isso eu acho um absurdo. Não tem nada a ver isso. Mas o resto, a torcida se manifestar, não tem jeito, né? Então, eu acho que isso é dessa forma. Mas você tinha falado antes, você tinha dito... Se o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense. Eu acho que o Fred foi por exemplo, o Fred ficou no Fluminense um tempo grande, né? E ele se tornou efetivamente um ídolo. Se você olhar, você vê, o Fred em 2009, pela contusão, ele não participou muito, eu acho, né? Me lembro. 2010, se a gente não traz o Washington e o Emerson, nós estamos ferrados, porque o Fred se machucou. E em 2012, não. Em 2012 ele teve uma temporada muito boa e foi fundamental, foi artilheiro, inclusive. Mas ele teve. Mas independente disso, ele é um belo de um artilheiro. Então, algumas coisas. Por exemplo, Fred foi o único jogador que moveu uma ação ao término do contrato contra a Unimed. Quer dizer, nós trouxemos o Fred, repatriamos o Fred. Ele sabia que a gente ia sair. Como é que eu ia pagar a imagem de um jogador que eu não ia ter a imagem? Né? E ele foi o único. Conca saiu, o Jean, tudo foi feito acordo, eles saíram, e o Fred foi o único, né? E isso eu achei que foi uma atitude de ingratidão dele, né? E ele hoje, ele veio para o Fluminense num projeto do Mário se reeleger e dele ocupar cargo de direção no Fluminense. Recebeu lá um emprego como diretor de futebol. Não tem nada contra isso, não, os jogadores. Mas, na realidade, aí ele se vinculou muito, virou muito um jogador chapa branca do presidente, entendeu? Mas, como artilheiro, como ídolo da torcida, por exemplo, o Fred foi um dos poucos jogadores que me fez ir às Laranjeiras, que me pediram, era o Rodrigo Caetano e o Sandro Lima, que era o vice, para discutir um assunto que aconteceu, não vou dizer aqui, muito desagradável, numa concentração. E eu fui lá e disse, porque chamaram o doutor Celso aqui. Aí eu disse assim, me chamaram porque eu ouvi isso. E eu não tinha que estar aqui, não. E ele veio com uma história de respeitar. Primeiro, você tem que respeitar o presidente do clube, que o Peter também era daquele jeito, entrou e saiu. O presidente do clube tem que respeitar o diretor de futebol, o técnico. Eu sou patrocinador que estou aqui, mas não é assim, não. Né? A gente sempre honrou os compromissos com ele. E são coisas que desgastam, né? Mas tudo bem, ele realmente... No momento ali, pelo que eu entendi da sua explicação, ele entrava em áreas que não eram da alçada dele como jogador. O Fred tem um episódio, quando eu vejo agora essas coisas de diretor, eu poucas vezes falei nisso. Quando a gente fez o tal do churrasco da 2009, sentei numa mesa, o Branco sabe disso, que estava comigo. Sentou numa mesa Fred, Branco e eu. E naquelas conversas e tal, o presidente era o Orcades,
que estava saindo e ia entrar o Peter. Uhum. E o Fred disse a seguinte frase, essa eu não esqueci, eu esqueço muita coisa, mas essa eu não esqueci. Ele disse o seguinte: doutor, quem tem que mandar no Fluminense é o senhor, o Branco e eu. Ora, falei, eu, no caso ele é um colaborador do clube, ele é um empregado do clube. Como é que ele quer mandar? O Branco era executivo, tudo bem, cumpria a função dele. Eu era patrocinador, eu tinha um vínculo muito próximo, mas não era... Ele tinha que... A hierarquia do clube era o presidente. Uhum. Era o Dr. Roberto Orcade, depois foi o Peter. Essa frase me chamou muita atenção, inclusive agora, quando ele veio. E ele parece que indica jogadores nessa fase, indica técnico. Já na nossa época lá, ele gostava de dar uma protegida em alguns amigos dele. Eu acho que é bom ser amigo do... Mas tem que ver se cabe, né? Se o jogador... Então ele fica... E como o Mário realmente, como eu disse, é um banana, ele na realidade, o Fred, ele leva tudo assim. Não é por aí. Eu acho que a liderança do clube, o gestor, não é isso. Tratar com respeito o jogador tratar com respeito o dirigente, trocar ideias não tem problema nenhum, dar sugestões, problema nenhum, mas o diretor tem o seu executivo, no caso do Fluminense, é o Angione, que é também todo subserviente ao Mário, não adianta muito. Mas ouvir, ponderar e não ser teleguiado dessa forma pelo jogador.